Olá, eu sou o Pedro Ruggiero. E eu sou a Priscila Lessa. E nós somos do Palco Literário Digital. Nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês uma ferramenta incrível e inovadora. Que vai te ajudar nos vestibulares, no Enem, em sala de aula. Sabe como? Você vai conhecer os clássicos literários de uma forma fácil, dinâmica e divertida. Palco Literário Digital, onde a literatura ganha vida. Então, se você é aluno e sente uma certa dificuldade em ler esses livros, mas você precisa tirar boas notas, continua aqui com a gente. E se você é professor e quer ter aquele gostinho de estar falando em sala de aula sobre um determinado livro e perceber que a turma toda conhece aquela história, aqui também é seu lugar. Se você é pai ou mãe e quer que seu filho tenha um excelente resultado em sala de aula, segue aqui com a gente. Se você é apaixonado por literatura... Ou então se você quer se tornar um ser humano mais interessante, porque a gente sabe, né? Que quanto maior o conhecimento geral da pessoa, mais interessante ela fica. Então, nada melhor do que os livros, ou melhor, do que o áudio-teatro literário para te trazer essa bagagem. Se você se encaixa em uma dessas descrições que a gente acabou de dizer... Continua aqui com a gente, porque você vai se surpreender. Ah, vai! Primeiro nós vamos contar para vocês como surgiu o palco literário no presencial. Então, nós somos formados em artes cênicas e pós-graduados em teatro e educação. Nós sempre soubemos que era com teatro, com arte que a gente queria trabalhar. Isso era uma coisa muito clara para nós dois. Então nós percebemos que para que isso fosse possível, era muito importante que nós criássemos as nossas próprias oportunidades de trabalho. Então, a partir disso, a gente começou a transpor os clássicos literários para a cena teatral. A gente começou com Dom Casmurro. Eu confesso que eu não imaginava, eu não sei se você imaginava, mas eu não imaginava que fosse tomar a proporção que tomou. Não. Quando nós começamos, nós fizemos a adaptação do Dom Casmurro, levamos até o Santo Agostinho, que foi nossa primeira escola parceira, fizemos aquela apresentação para os alunos e foi um sucesso. No final da apresentação, nós ficamos surpresos com o retorno dos alunos. O quanto eles ficaram felizes em conhecer aquela obra através do teatro. De uma forma diferente. E não só os alunos, como também a professora, naquela época, Cristina Prates. Adorou tanto a ideia que logo em seguida já encomendou um outro espetáculo. E depois dessa apresentação ficou muito claro para nós que o aluno ele tem uma certa dificuldade, muitas vezes, em compreender aquele conteúdo literário. Eu acho que não é só dificuldade. O aluno tenta, o adolescente tem um certo preconceito com os livros que são os antigos, os clássicos. Então, quando eles conhecem essa história de um determinado livro de uma forma diferente, como é o que nós fazemos com o trabalho do palco literário, ele quebra essa barreira, ele quebra esse preconceito, ele conhece a história daquele livro de uma forma dinâmica, divertida, atrativa para ele. Ele começa a entender que aquilo ali é muito atual e se apaixonam por elas. Então, o que é o trabalho do palco literário no presencial? A gente pega os livros que são cobrados em sala de aula, no Enem, no vestibular, que os alunos precisam ler, precisam conhecer aquela história. A gente faz uma adaptação para que o aluno possa entender aquele conteúdo de uma forma encenada. Os nossos roteiros são fidedignos à obra. A forma que a gente conta aquela história, a forma como a gente encena aquela história é diferente, é de uma forma mais jovial, de uma forma mais no universo atrativa para o adolescente, né? Exatamente. Porque se eu chego contando de uma forma careta, de uma forma antiga aquela história, ele não vai nem prestar atenção no que eu estou falando. Então a gente traz uma roupagem mais contemporânea, uma forma de contar aquela história mais contemporânea, mas sendo fiel à obra. Porque o nosso objetivo é que o aluno tenha um excelente resultado em sala de aula. O nosso objetivo é que o professor possa conversar sobre uma determinada obra e o aluno consiga ter uma conversa com a professora, entender aquele momento que a professora está citando. Então, se eu modifico a história, eu atrapalho o aluno. Por isso, nós somos fiéis à obra. A gente pode, sim, colocar ela de uma forma mais contemporânea, de uma forma mais na linguagem do jovem, mas de forma alguma nós podemos mudar a estrutura da peça. A gente não pode mudar como o personagem é, as características psicológicas daquele personagem. Tudo isso é mantido dentro da obra. Só que eu trago de uma forma mais lúdica. E dessa forma o aluno absorve muito melhor o conteúdo. E quem ganha com isso? Ganha o aluno, que fica muito mais fácil para ele entender aquele livro, entender aquela obra que o professor está citando em sala de aula.
e também muito mais prazeroso para o professor. Sem dúvida. Estar em sala de aula e falando sobre aquela história, falando sobre aquela obra, falando sobre aquele autor. E todos os alunos ali conhecem a história e sabem do que o professor está falando. E isso não somos só nós que estamos aqui falando para vocês, não. Vários professores já deram depoimentos pra gente sobre o nosso trabalho e vocês também vão ter oportunidade de escutar um pouquinho deles aqui nesse vídeo. Na verdade, vocês trazem numa linguagem muito próxima deles, que é a grande dificuldade do trabalho com obras de época, é você aproximar o público de adolescentes. Então vocês fazem isso de uma maneira incrível, né? Eles riem, eles gostam e não perdem a história, né? Vocês mantêm toda aquela narrativa do Machado, que aliás é uma discussão recente sobre vamos adaptar Machado à atualidade, que é um absurdo. Quer dizer, vocês mantêm o núcleo da história, aliás, mantêm a história toda, os diálogos, os personagens são muito bem construídos e ao mesmo tempo fazem isso de uma maneira extremamente divertida, né? Então, nota 10. É que mais do que a minha opinião, acho que é relevante a opinião dos alunos. Os alunos adoraram a peça, adoraram a encenação e soube cativar o público, que é um público exigente. Foi muito interessante porque logo que saíram os alunos disseram que agora deu muita vontade de ler o livro. Mais uma vez, a gente aqui no Colégio Santo Agostinho, do Novo Leblon, com a parceria com o Palco Literário. Começamos o ano com a segunda série trazendo Noite na Taverna, um texto que não é para qualquer um texto difícil, são contos macabros e o Palco Literário fez com perfeição. Foi um sucesso, todos adoraram, os meninos gostaram demais, compreenderam muito melhor uma linguagem difícil como a do século XIX com essa encenação. Então, de parabéns mais uma vez e a gente continua até o final do ano com essa parceria. Olha, é um excelente trabalho. A adaptação do texto está muito bem feita. Pegaram os momentos cruciais da história. Agora, vocês conseguiram transmitir isso com muita emoção. Certamente os alunos não vão esquecer disso. E o nosso trabalho ganhou uma proporção tão grande que até a Ana Maria Braga indica o nosso trabalho. Segue um pedacinho da entrevista que nós demos no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, na Rede Globo. Eu vou começar, inclusive, pela história do Pedro e da Priscila. Nunca tiveram dúvida na vida, desde quando se entendem por gente, que queriam ser atores. Pô, legal, maneiro. Mas entrar nesse mercado de trabalho dá um trabalhão danado, né? Que é muito concorrido, né? Mas é difícil, né? E foi difícil para eles também. Só que, diante das dificuldades, eles não jogaram a toalha, eles não desistiram, né? E reinventaram a arte de atuar. É verdade. Quer ver? Assim? Rodolfo. É assim, no meio dessa bagunça toda, que o Pedro e a Priscila gostam de ficar. São eles que preparam os cenários e escolhem o figurino para as peças de teatro. Quem vê tanta alegria nem imagina como o começo de carreira foi difícil. O objetivo sempre foi trabalhar no palco, mas estava difícil fazer essa paixão virar o sustento da família. Além dos dois, ainda tinha o Benício, hoje com 6 aninhos. O jeito que eles deram? Criar o próprio projeto de teatro. Eu não quero atuar quando der, eu quero atuar sempre. Então, para isso, eu preciso fazer com que isso aconteça. Eu não posso esperar me chamarem, eu tenho que criar as minhas oportunidades. E foi o que eles fizeram. Hoje o casal transforma clássicos da literatura em peças de teatro para apresentar em escolas. Eu não sou louca! A sua mulher, Evarista, ela não é nem bonita e nem simpática. Oi? É uma maneira de tornar mais atraente a leitura. Ninguém deixa de ler porque assistiu, por exemplo, a peça. Pelo contrário, se instiga e quando vai ler, entende melhor. É legal, eu li uma vez, faz uns 2 anos, eu acho. Foi bem divertido e foi engraçado porque eu lembrei de algumas coisas, e principalmente no final, que eles dizem que é tudo mentira. E eu achei bem engraçado a forma como eles fizeram. Segura minha mão na sua. Eu junto meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não quero, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não vou fazer sozinha. Não é legal essa ideia? Maneiríssimo. Não é legal? Claro. Trazer a literatura em forma de dramaturgia para os alunos das escolas. Foi uma boa ideia para o Pedro e para a Priscila, mas uma excelente ideia para os alunos que aproveitam muito mais as obras. Então, a obra encenada ali na escola, eles não esquecem mais. Para a vida, né? Quando eles forem fazer vestibular,
eles vão lembrar, né? Se sair alguma coisa de Machado de Assis, por exemplo. Muito né? boa ideia. Ou da obra que eles viram, fica uma coisa que sai do papel e fica na sua frente a história, né? Eles já transformaram peças de teatro de cerca de 30 obras adaptadas, como, por exemplo, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. São todos livros obrigatórios aí para o pessoal que quer se formar, que quer ter uma boa vivência. Eles fecharam a parceria com mais de 45 escolas, né? Bacana demais. E se apresentaram mais de 300 vezes para uma média de 20 mil pessoas. E estão com a agenda cheia, né? Então, com isso, o que eles estão fazendo? Estão fazendo o que mais gostam, né? E estão garantindo o sustento da família. Que é show, né? Nós demos essa entrevista há 3 anos atrás para Ana Maria Braga, mas hoje nós temos mais de 45 escolas parceiras. Mais de 80 obras adaptadas para o palco. São mais de 50 mil espectadores. Gente, olha só o tamanho da fila que está para assistir Brás Cubas. De ter mais de 1000 espectadores em uma única apresentação do Tristão e Isolda numa feira literária que nós participamos. O teatro também está presente na Lira com várias peças de autores nacionais e internacionais, não é isso? Nós, do Palco Literário, vamos estar com várias obras hoje e amanhã, como O Alienista, do Machado de Assis, O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. São diversas obras de 10 horas da manhã até as 18 horas. A programação está muito boa. Falou que tem um homem à beira do rio que precisaria dos seus cuidados. Deus, ele está ferido. Eu acho que quando a gente começou, a gente não tinha muita noção de exatamente qual era o nosso objetivo. O nosso objetivo era estar no palco, atuando, fazendo teatro. Fazendo o que a gente ama. Exatamente. Né? E aí, quando a gente percebeu, caiu a nossa ficha que o palco literário, ele além de levar entretenimento, cultura, ele tem um lado muito forte, que é o lado educacional. Que é o lado mais forte, inclusive, na minha opinião, né? Então, o palco literário, ele é foi o que eu falei, ele é uma ferramenta para o professor de literatura, não só de literatura, como professor de história, filosofia, sociologia, redação, português. Ele é uma ferramenta para o professor e um facilitador para o aluno. Então, com os nossos espetáculos, a gente atinge esses dois segmentos. Tanto o professor, que está ali para passar aquela informação, que precisa dessa ajuda, né, dessa motivação, porque muitas vezes os alunos eles não têm tanto interesse por aquele livro, porque pensam que é chato, e a gente chega desconstruindo isso, né? Quebrando aquele preconceito. Facilita muito mais Facilita muito mais a aula do professor, que se torna uma aula mais atrativa, o professor se sente mais inspirado para falar sobre aquela obra, e os alunos mais inspirados para receber aquela informação que o professor está querendo passar. Calma, que agora a gente vai chegar no audioteatro literário. Que foi a partir da proporção que o palco literário começou a tomar no presencial, que pensamos, por que a gente não pode levar, já que o palco literário é uma ferramenta para professor e um facilitador para o aluno, por que a gente tem que ficar só no Rio de Janeiro? Não, a gente queria atingir um número muito maior de alunos e professores no Brasil inteiro, em todos os lugares. Não faz sentido a gente ficar só no Rio de Janeiro. A gente precisa levar essa ferramenta e essa facilidade para um número maior de alunos. O nosso objetivo é tentar equalizar a educação. E foi aí que nós transformamos o Palco Literário em Palco Literário Digital. Podcasts de audioteatro literário. Sabe o que é isso? Fecha seus olhos. Imagina que você agora tem a oportunidade de escutar os diálogos que acontecem nos livros.
esses personagens começam a ganhar voz, a ganhar vida. E você consegue ouvir toda aquela história, com todos os sons que aquela cena pede, com a música para embalar a sua emoção. Através da emoção dos personagens, você consegue entrar naquele livro. Mas como isso? Lembra lá antigamente, não é da minha época, tá? Mas nem da minha. Lembra lá antigamente, quando o vovô, a vovó, o bisavô, a bisavó ouviam radionovela? É exatamente esse mesmo formato. Você vai se emocionar através das vozes dos personagens. Você vai sentir aquela ambientação. Você vai se sentir como se você estivesse dentro do livro, participando daquela história. Exatamente. É como se o livro ganhasse vida. O livro ganha vida, esses personagens ganham voz. E aí você consegue ouvir todos os diálogos que acontecem dentro do livro. Imagina que legal você ouvir o Bentinho conversando com a Capitu. Você ouvir a forma como eles conversam, os sons do ambiente onde eles se encontram. É assim que é um audioteatro literário. Dessa forma, é muito mais fácil você absorver o conteúdo daquele livro. É muito mais rápido você ter acesso ao conteúdo do livro e prazeroso. É isso que eu ia falar. E com certeza de uma forma muito mais atrativa, divertida e prazerosa. Sem contar que você pode ouvir quando e onde você quiser. Você pode estar na academia, você está ali ouvindo a história do livro, você pode estar a caminho da escola. Você pode estar passeando com o seu cachorro, você pode escutar antes de dormir. Qualquer momento, você escolhe o momento que quer ouvir. Está nas suas mãos esse poder. Você decide o momento em que você precisa ouvir aquilo. Se é na véspera da prova, se é uma semana antes para poder entender melhor aquele conteúdo quando a professora vai conversar sobre ele. Não importa. Agora é você quem escolhe o momento ideal de escutar o audioteatro literário. E assim como no presencial, o audioteatro literário também é uma ferramenta para o professor em sala de aula e um grande facilitador para o aluno no momento que ele precisa conhecer aquele livro. E para quem estivesse perguntando, mas isso aí são eles que estão dizendo, né? Não. Nós temos depoimentos de professores falando sobre o audioteatro literário e a importância de usar essa ferramenta em sala de aula. Exatamente. Muitos deles, inclusive, usam o palco literário já no planejamento de aula deles. Então, eu acho fantástico, né? Porque você pode, por exemplo, ter contato com uma obra literária lavando louça ou fazendo esteira, né? Coisa que as outras mídias que implicam o sentido da visão, elas não permitem tanto, né? E aí o que é muito legal, né? É a coisa da trilha sonora, a coisa dos efeitos sonoros, né? Da sonoplastia e isso vai criando uma ambiência ali, né? E aí você vai não vendo, você vai imaginando. É uma outra relação com a história, né, que você está ali escutando. Eu acho fantástico, né? E a coisa do podcast, ela também é muito inclusiva. A gente esquece que tem pessoas que não conseguem ler porque são cegas, né? Ou que têm baixa visão, e aí é muito mais difícil, enfim, né? E o audiodrama entra também como essa ferramenta inclusiva em relação à literatura, né? Mas agradecer pelo trabalho que vocês fazem. É um serviço que vocês prestam a essa educação literária que a gente acha tão importante, né? Eu acho que vocês fazem um trabalho que é excepcional, né? De auxílio, de ajuda, de troca para quem quer fazer isso, a construção dessa educação literária. Eu acho que quando vocês entram no meu planejamento, vocês entram no meu planejamento, o palco literário, com as suas... Entram no meu planejamento, não é um apêndice, não é uma coisa para ser legalzinha. Não, entram no meu planejamento. A forma como vocês estão conduzindo o audioteatro é exatamente isso. Dá para entender. Eu percebi no tom de vocês um deboche quando era para ter o deboche, a alegria quando era para ter alegria, a tristeza quando era para ter tristeza, sabe? Essa é a parte engraçada, mas nas outras partes que tinham que tocar também de uma forma mais melancólica, né? Também aconteceu dessa maneira. E aí, esse é o pulo do gato. Eu acho que é o momento em que o aluno precisa mais do que nunca. Por quê? Porque, às vezes, como a gente estava falando,
São algumas, não vou falar que é uma palavra só, são algumas palavras que vão aparecendo ali em determinado parágrafo, que pode ser que ele fique um pouco enjoado, com determinada preguiça de pegar um dicionário. E às vezes eles perdem um pouquinho do conteúdo quando acontece isso, e é natural. Muitos textos são lá do século XIX. E aí, quando vem o tom de vocês, a entonação ali, dá para encaixar perfeitamente. Ele não ficou na dúvida. Vocês podiam falar a palavra que eles não conhecem, só que no contexto ficou completamente entendido, por causa da entonação. O que muito me encanta também em vocês é essa fidelidade. É uma fidelidade muito peculiar. Por quê? Porque vocês são fiéis, mas ao mesmo tempo vocês conseguem trazer uma graça única, que é só de vocês. Que o tom cômico que vocês conseguem trazer acaba estimulando muito. E já aconteceu de eles primeiro terem contato com vocês pelo audioteatro e depois se interessarem ainda mais. Às vezes eu já tinha até passado o livro. Aí eles esperavam contato com vocês para depois pegarem o livro. E aí se estimulavam muito, ficavam mais animados, com vontade. Porque, como eu disse, deu para perceber as emoções pela voz, pela entonação, ficou muito claro. A mobilidade. Audioteatro, ele pode estar em qualquer lugar, que não tem que ficar na leitura necessariamente. Ele pode colocar aqui um fone e ele está te escutando em qualquer canto. Então, ele pode, sabe, ele tem essa situação, essa oportunidade. E isso favorece. Então, audioteatro tem ajudado nesse sentido também. Você falou assim, aparece a radionovela e tal. O que é muito incrível, eu de fato não sei se tiver alguém aqui que esteja assistindo a live que não tenha tido contato, é muito importante que tenha, de fato, para entender que que vocês, no caso, realmente não vão fazer uma leitura sobre aquilo. É bom a gente reforçar, porque muita gente estava confundindo isso logo no início, quando vocês lançaram. E o narrador, por exemplo, aparece ali muito de leve, ou seja, nitidamente uma peça teatral, mas que foi transformada para esse formato. Então, algo muito, muito bem adaptado nesse sentido. Se o narrador ficasse ali falando muito, entende que a gente ia perder um pouco daquela essência do teatro, e aí sim poderia ser que eles não achassem tão bacana e iria parecer, de repente, essa coisa de um audiolivro, e aí não sei se chegaria a tantos corações, sabe? Quando eu só pedia para o aluno ler o clássico de uma forma... Enfim, eu tentava falar 1000 coisas, mas podia ser que eles realmente não se envolvessem. Então, a gente também tem que se adaptar a novas tecnologias, né? E a novos tipos de leitura. Como eu disse, se vocês estivessem fazendo uma adaptação que fugisse do que é ali, a linearidade do texto, não seria algo bacana, porque a gente ia perder a essência de cada autor e de cada época, consequentemente. Mas, como eu disse, vocês conseguem trazer elementos que, de fato, misturam. Então, essa é a nova maneira que eu percebo que a gente vai trazendo o aluno, porque ele tem toda essa modernidade, ele é muito ativo e ele quer uma coisa muito dinâmica. Eu penso que existe essa necessidade dessa adaptação e vocês me ajudam muito nesse processo. Então, é usar mesmo. Eu tava evitando falar essa palavra. Mas é isso, eu uso vocês, tá? Muito. Porque pode usar, Ritinha, a gente adora. Porque, assim, às vezes o argumento do professor para o incentivo da leitura pode ser insuficiente. Pode ser que seja, né? E aí, quando eu consigo trazer vocês de alguma maneira, a coisa flui de outra forma. Porque também, como eu falei até, por exemplo, até dessa vida dinâmica, algumas obras que vocês fizeram no âmbito aqui digital são com uma quantidade de minutos diferente da quantidade de minutos também que eles usariam para essa leitura, porque eles iriam demorar muito mais por um motivo óbvio, é o normal, é um texto, são textos na maioria das vezes lá do século XIX, então fica essa distância muito marcada. E aí, ao mesmo tempo em que vocês conseguem fazer isso de uma forma mais curta e super dinâmica, trazendo todos os tipos de emoção, isso faz um estímulo para que ele depois siga na leitura. Porque, de fato, vocês hoje conseguem me proporcionar muito mais discussões. Eles trazem um retorno muito maior para a interpretação de cada contexto da obra do que antes eles traziam. Então, de fato, foi assim, um ganho na minha aula de literatura.
Antes eu dava um tempo, e aí aquela leitura não começava. E aí eu pedia mais um pouco, ia passando o tempo. Então eu queria mergulhar em cada personagem e eu não encontrava essa oportunidade. Porque eu me sentia isso. E será que eu tô falando sozinha? Ou então eu tô falando com pouquíssimos alunos que de fato já fizeram a leitura. E aí, quando vem o palco, consegue abraçar essa situação. Então o que acontece? Esse aluno, quando me procura, também já me procura no desespero. E falando, Ritinha, e agora? Como é que eu vou ler isso tudo? Não dá tempo, porque no vestibular ele pensa ele tem muito conteúdo, coitado, para estudar, e aí ele pensa que se ele perder, ele pensa que é perder, né? Um tempo fazendo a leitura do livro, ele vai deixar de fazer uma conta da matemática ou sei lá o quê. Para o aluno, ia ser mais tranquilo, mais tranquila essa compreensão se ele estivesse escutando do que necessariamente vendo. E outra coisa, quando ele perde alguma situação, ele consegue voltar ali. É só ele apertar ali, né? Mexer com o dedo. Exatamente. E lá na hora, quando perde alguma coisa, por isso que você falou mesmo, olhou para o lado, aconteceu alguma coisa, ele não tem como apertar e pedir para vocês voltarem à cena, né? Então, eu acho que isso facilita demais, demais mesmo. E se depois ainda ficarem com dúvida, mas eu acho difícil, porque voltando você vai arrumando essas pecinhas, sabe, na cabeça. Então, eu achei incrível, essencial, de verdade. Tá curioso, né? Tá querendo saber como é que é, ouvir um pouquinho, não é? Então o que a gente vai fazer, hein? A gente pode colocar um pedacinho. Um pedacinho para vocês ouvirem. Um pedacinho de uma das obras adaptadas para esse formato de audioteatro literário. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Eu, Aurélia. Eu era órfã e eu tinha na minha companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas. Eu era rica, formosa, mas as minhas revoltas mais impetuosas eram justamente contra essa riqueza que me servia de trono, porque sem ela eu não seria tão adorada. No início eu me senti humilhada pensando que para toda essa gente que me cercava eu não merecia uma só das bajulações. Bem, eu me proponho unicamente a refletir o drama íntimo e estranho que decidiu o destino dessa mulher singular que eu sou. Teve um dia que eu estava distraída nos meus pensamentos, a Dona Firmina entrou, me deu um beijo no rosto e disse: Ai, está fatigada de ontem. Deve ser o calor. Mas esses bailes que acabam tão tarde não podem ser bons para a saúde. Por isso que no Rio de Janeiro tem tanta moça magra e amarela. Dona Firmina, o que a senhora acha da Adelaide? A Adelaide é uma menina bem galante. A senhora me diz uma coisa, Dona Firmina? O que é, Aurélia? Mas precisa ser franca. Franca? Mas mais do que eu sou, menina. Mas esse é o meu defeito, francamente. Quem que a senhora acha mais bonita, Adelaide ou eu? Aurélia, você está zombando de mim, Aurélia? Pois Adelaide é para se comparar com você, mas o que é isso? Olha, outras moças muito mais bonitas não chegam nem a seus pés. E olha que eu estou falando daquela autona muito bonita. Como que é o nome? Eu não me lembro agora. Aquela outra bem magrinha também. Olha, tem tantas outras. Aurélia, nenhuma, viu? Olha pra mim, nenhuma. Ela é tão elegante. Mas são gostos. E essa é a sua franqueza, Dona Firmina? Sim, senhora. A minha franqueza está em dizer a verdade. E é isso que todos veem e repetem. Eu tenho um estilo de ouro. Eu entendo o que você quer dizer, minha filha. O dinheiro faz do feio bonito e dá tudo, né? Até a saúde. Mas você é instruída. Você sabe muito mais do que muito homem. Porque senão com a riqueza que deixou o seu avô e sozinha no mundo, você já podia ter sido enganada. Antes fosse. Com licença, Aurélia, eu recebi sua carta. Você deseja falar comigo? Senhor Lemos. Era um velho de pequena estatura, é meu tio e tutor. Ele costumava se assustar com a minha perspicácia nos negócios. E a facilidade que eu fazia qualquer operação aritmética, sabe? Por mais difícil que ela fosse. E nesse vídeo nós explicamos o que é o audioteatro literário e a importância dele para o professor e para o aluno. Então, se você gostou do conteúdo que nós postamos aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para que você possa receber todos os novos vídeos que nós vamos postar aqui com novidades, com conteúdos diferentes.
Fica atento que tem mais coisa. Palco Literário Digital. Onde a literatura ganha vida. Palco Literário Digital. Onde a literatura ganha vida.